Nosso convidado de hoje é autodidata na sua área, mas percebeu que para seguir na carreira do audiovisual precisava de algo mais. Faltava gestão e conhecimento técnico. Enxergou no CET Vasco Coutinho uma enorme vitrine para divulgar o seu trabalho e aumentar a sua rede de relacionamentos. Como ele fez isso? Eu sou o Giliar Zuc e te convido a ficar por aí, porque depois da vinheta a gente conhece mais essa história de quem formou no CET. Histórias de quem já passou pelo CET Vasco Coutinho e hoje é sucesso no mercado de trabalho. Formei no CET. Com a gente hoje, Luca Moraes, ele que é formado pelo curso de Rádio e TV aqui pelo CET Vasco Coutinho. Luca, bem-vindo. Satisfação tê-lo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra voltar aqui no CET depois de tanto tempo, né? Tanto tempo quanto, Luca? Eu me formei em 2017. Isso significa que eu entrei em 2015, porque eu era da turma noturna, então são quase 10 anos. Tem quase uma década já. Calma, a gente está em 2024. Ano que vem é 2025. 10 anos de Vasco Coutinho. Quase 10 anos de Vasco Coutinho. Então, quase 10 anos de mercado ou um pouco mais? Como é que foi a sua chegada aqui no Vasco Coutinho? É um pouco mais, na verdade. Eu começo na comunicação em 2012, que é quando eu entro na Faculdade de Letras Português e Inglês. E ali eu começo um blog, começo um site de cultura pop. E aí esse site ele começa a me abrir várias portas aqui no estado, porque a gente começou a ser convidado a cobrir feiras, festas, eventos. Era um site que a gente fazia crítica de série, de filme, de lançamentos. E aí a gente viu que faltava um espaço aqui no Espírito Santo de uma divulgação mais voltada para um público jovem, falando o que tinha para fazer, quase como uma agenda cultural. E aí o site ele começa a se estabelecer nisso e ali a gente começa a receber nosso primeiro pagamento da internet. Então eu falo, eu comecei mesmo na comunicação em 2012. E aí logo depois eu já logo depois a gente começou a produzir vídeos pra internet, produzir podcast, várias outras mídias. Tudo assim. Isso antes do curso? Antes do curso ainda, mas muito amador, muito mal feito, muito assim, assistindo e tentando entender como que fazia. E isso, inclusive, eu acabo me juntando com um grupo de amigos, a gente transforma esse site numa produtora e a produtora quebra, assim. E é nesse momento que eu decido, eu falo assim, não, peraí, que faltou? Vamos estruturar, eu preciso me especializar, eu preciso do Vasco Coutinho, assim. Aí eu descubro que o Vasco Coutinho existia. Sim. No início, assim, o foco, a gente acaba tendo foco muito de, eu quero fazer cinema na UFES. Mas na época eu lembro que eu tinha uma demanda muito técnica. Eu falava assim, cara, eu preciso aprender a operar câmera, eu preciso aperfeiçoar na fotografia, aperfeiçoar na edição de vídeo e fazer um pouco da gestão desse negócio, porque não pode quebrar de novo. E aí o Vasco Coutinho entra na minha vida ali em 2015 e aí transforma a minha vida, assim. E aí foram 2 anos de curso e paralelo ao curso também você continuou trabalhando? Sempre, assim, sempre. Eu saí de casa muito cedo, então com 12, 13 anos assim, eu já tava morando fora de casa, então eu sempre trabalhei. Trabalhei em caixa de supermercado, trabalhei em escritório de construção civil. Aí, como eu sempre estive trabalhando, nesse período do Vasco Coutinho, eu tive uma sorte muito grande, porque eu tava passando por logo depois da quebra da produtora, né? Eu tava passando por um momento financeiro um pouco complicado. E aí eu consegui algumas oportunidades aqui dentro do próprio Vasco Coutinho mesmo. A gente tava bem no início do projeto da TV FAPS, que era um projeto de extensão, né? Era um núcleo criativo que tinha aqui dentro. E aí eu recebo o convite de um professor, o Gustavo, que ele chama a gente para compor esse grupo que seria a Web TV FAPS, que logo depois se transforma no Oportunidades, que hoje é o Qualificar ES. O embrião desse grande projeto começou lá atrás com uma coisa mais pontual. Isso, era eu, o Júlio e a Marcela. A gente estava responsável ali por fazer toda a captação desses cursos EAD até então. Sim, então aí a gente pensou no formato de abertura, como isso ia ser produzido, claro, com a ajuda do professor e captação dessas videoaulas. Então, durante o curso, a gente conseguiu colocar muito a mão na massa. Porque como eu consegui essa bolsa que a escola forneceu pra gente, eu acabei ficando aqui no Vasco Coutinho o dia inteiro durante a minha formação, assim. Eu chegava aqui de manhã,
ficava até a hora da noite, assim. Por conta do projeto, durante o dia e à noite a aula regular. Exatamente, do curso. isso aí. E no último ano, abriu o programa Jovens Valores e eu consegui trabalhar na própria SECT. E aí eu acabei ficando de manhã, de tarde, de noite, envolvido com questões do CET. E aí, depois que você entrou pro curso de rádio e TV, Luca, o que você enxergou lá atrás, da época da produtora, daquele primeiro aprendizado um pouco mais de pesquisa mesmo, que você, o negócio não é bem assim, de fato é diferente? Eu acho que o Vasco ele serve para abrir muito a nossa visão de mercado, muito. Principalmente quem é mais autodidata, que não tem tanta formação acadêmica, o Vasco ele vai dar pra gente um leque de um universo do audiovisual muito grande. Então aqui dentro você acaba descobrindo funções, você acaba descobrindo fluxos de trabalho que você nem imaginava que existia dentro de uma produção audiovisual. Existe uma máxima assim de que a gente tem que pegar uma câmera e começar a fazer, assim. Só que o Vasco ensina a gente que, calma, vamos dar 2, 3 passos para trás, vamos entender um pouco o que é esse material que a gente está produzindo, qual que é o nosso cliente, qual que é o formato, o que ele espera, quais serão os nossos desafios. Então o Vasco ele entra no momento para abrir muito o nosso leque de horizonte e eu entender um pouco mais qual a cadeira que eu ia ocupar ali nesse momento. E durante o curso, assim, nesse aprendizado, nessas novas descobertas, qual foi a sua maior surpresa? Eu acho que foi de me entender como uma pessoa mais burocrática. Eu sempre me vi como uma pessoa criativa, que ia estar produzindo, que ia estar criando, mas dentro dos meus grupos de trabalho, eu via que faltava alguém da organização. Gestão. A gestão desse negócio, a gestão de fazer o projeto sair, a gestão de conseguir controlar aquela equipe, mediar os conflitos e fazer com que isso não fosse um problema pro dia a dia da turma. Assim, a gente teve uma turma bem complicada, acho que você lembra bem, mas assim, o que eu aprendi é que eu tinha uma capacidade de gestão desses projetos e dessas pessoas que reverbera em mim até hoje, assim. Amado Mestre. Quero que você destaque, um quadro aqui, né, o Amado Mestre que a gente chama, que você destaca algum professor que tenha tido, em algum momento ele apareceu, te falou, te orientou, conhecimento, alguma coisa que te faz uma saudosa memória hoje que você julga, né, importante nessa caminhada sua. Olha, eu ia começar falando por você, assim, de você, a seu respeito, mas para não ficar tão piegas, eu queria começar falando da Suelen, a Suelen Vasconcelos. Ela abriu muito a minha mente para produção audiovisual, a respeito do que a gente chama assim o verdadeiro corre. Ela botou muito na minha cabeça a produção na Vera, como que funciona o mercado, qual que é a realidade, como que se conecta com as pessoas. Então eu falo que assim, a Suelen, ela abriu muito o meu leque de relacionamento, tanto com as outras turmas de rádio e televisão, quanto o próprio mercado, assim, que acabou que eu consegui criar uma rede de colegas dentro do curso, assim, muito grande, a ponto de formar outros coletivos de audiovisual, a ponto de construir outras tarefas, assim. E você entrou na nossa vida, principalmente na minha enquanto aluno, que eu vi você conseguindo dar a conta daquela turma, porque a nossa turma realmente era bem complicada e no início era bem cheia, e você chega pra gente com uma postura profissional muito grande. E eu me espelho muito em você, que eu falo assim, eu quero que as pessoas olhem pra mim da forma com que eu olhava pro Giliad em sala de aula, assim, porque era uma pessoa que transparecia muita confiança, domínio daquilo que falava, e isso me encantava muito enquanto aluno, assim, eu pensava assim, eu quero estar lá na frente desse jeito pras próximas pessoas, assim. Por enquanto eu só vou agradecer, então. Vou continuar aqui na minha posição, mas agradeço. E acho que esse é um pouco o papel dos profissionais que aqui estão, né? Alguns com um pouco mais de experiência de mercado, outros com um pouco mais de experiência teórica e o próprio aprendizado, né? De alguma maneira, todos estão ali, mas agradeço pela lembrança. Falando de mercado, né? Luca, formado a partir daí, como é que foi a sua nova realidade? Eu comecei eu tive uma aproximação com algumas produtoras aqui do estado, então eu começo visitando o set de filmagem, fazendo captação de casamento, eventos sociais, e aí eu começo a engatear um pouquinho nesses espaços, até que eu consigo um contato com uma produtora que me coloca para editar um programa do SBT, que era um programa com o Rossini Macedo, que era o Bom de Papo, e aí eu fico nesse programa até quase 2020, assim.
Então foram quase 3 anos eu na frente da edição desse programa, onde eu também tive uma experiência muito incrível de entender como que funciona o nosso relacionamento com a emissora, o espaço na televisão aberta, como que funciona a nossa comunicação ali. E aí eu pude colocar em prática no mercado aquilo que eu já tinha aprendido aqui no Vasco Coutinho, aqueles conceitos, aquelas ideias, porque ali imagina só, era um programa diário de entrevistas, então precisava ter pauta todos os dias. A gente tinha uma agenda de gravação semanal ali, mas todo dia o programa ia ao ar, assim. Então foi muito bacana ter essa produção, ter esse contato do dia a dia. E eu acabo saindo da produtora do Bom de Papo para entrar na Rádio FM Super, no Grupo Super de Comunicação, na qual eu fiquei até agora, final de dezembro de 2023. Assim. Lá na Super eu pude passar por diversas áreas. Eu entrei como assistente de comunicação, depois eu me tornei social media, até que eu cheguei no cargo de gerência de comunicação lá dentro. Lá, assim, a gente conseguiu tocar vários projetos, eventos como o Prêmio Super da Música, o Super Capixaba, várias campanhas internas, o desenvolvimento de aniversário da campanha. Eu falo que assim, eu participei de um momento de virada de chave da rádio, que ela precisava estar trocando um pouco a sua segmentação, um pouco do seu público. Eu acompanhei muitas das mudanças que aconteceram lá dentro e hoje eu estou me preparando para atender o meu público, assim, sabe? Eu acabei construindo uma rede de comunicação muito grande. As pessoas, elas me procuravam na época da rádio para algumas demandas e hoje eu consigo atender elas pessoalmente. Eu tenho a minha agência, que é a agência WEEMO, que é WEEMO, pode pesquisar aí no Instagram, onde a gente faz todos os serviços de comunicação, assim. Hoje somos 6 pessoas na equipe e a gente atende qualquer demanda de comunicação. Então a pessoa, ela tem uma demanda de projeto cultural, às vezes ela tem uma demanda de montar um planejamento de comunicação, montar uma grade de programação. Então a gente acaba criando a gente fala que assim, qualquer demanda de comunicação e de audiovisual, a gente pode não te resolver, mas a gente vai te ajudar a resolver, assim. Tem um caminho, né? Tem um caminho. A gente tem um caminho, assim. E muito dessa rede de apoio que a gente foi criando. E aí que eu queria entrar nesse assunto, né? É o que a gente chama, né, e conhece há muito tempo, uma palavrinha em inglês, né? Que é o tal do network. Em que momento você percebeu que você precisava formar, né, essa rede de contatos? E como que isso vem impactando? Genial, assim. Eu falo que assim, a minha necessidade de network, ela é muito visceral. Porque ela começa a partir de um momento de crise financeira muito grande. Que eu falo assim, eu não consigo vir pro Vasco Coutinho, eu não tenho passagem. E aí, você entender que o seu network, os seus parceiros, são as pessoas que vão te ajudar a viabilizar os seus sonhos, assim, os seus projetos. E o Vasco Coutinho era um grande projeto na minha vida, assim. Então eu começo a formar a minha rede, o meu network, a partir das minhas necessidades pessoais, assim. Então é conversando com o aluno, abrindo para ele a minha realidade, divulgando o meu trabalho para as outras pessoas, conversando com os professores. Eu senti uma necessidade pessoal de falar para o mundo o que eu fazia. Então eu chegava para um professor, para outro professor, falava assim, olha, se precisar de uma foto aí final de semana, me chama que eu vou. Alguns professores têm projetos de captação de esporte, outros que fazem trabalhos externos. Então eu ofereci muito do meu trabalho o tempo inteiro para esses professores, que eu acho que não tinha como ninguém saber o que eu fazia se eu não falasse. Você nunca se limitou à sala de aula? Jamais, assim. Eu acho que a sala de aula é o nosso momento de juntar todo mundo, ter todas as ideias e explodir pra fora, assim. Não tem como a gente manter todo o nosso potencial ali, não adianta. Eu acho que o aluno do Vasco Coutinho, principalmente de rádio e televisão, ele tem que conversar com todos os cursos, porque para e pensa assim, eu sou aluno de rádio e TV. Ali embaixo tem uma turma de administração, tem uma turma de gastronomia, tem uma turma de moda, tem uma turma de modelagem e costura. Cada turma tem pelo menos 30 alunos. Pelo menos se eu conseguir um aluno de cada turma, eu já saio daqui com a carteira com 6 clientes, assim. E foi muito dessa visão que eu tive, assim. Eu comecei a bater na porta do curso de gastronomia. Falei assim, galera, vocês estão precisando de foto pra colocar nas redes sociais do curso de gastronomia? A gente tá fazendo foto. E aí uma das professoras falava assim, olha, pro curso não, mas eu tenho um amigo que tem um restaurante que tá precisando. E aí você começa a construir essa rede. Ou seja, meio que você usou o espaço, o ambiente do colégio, os próprios cursos, percebeu, né, no ambiente interno uma oportunidade
de, como a gente diz no popular, de vender seu peixe. Exatamente, para catapultar meu negócio, assim. A semente do meu negócio, a semente de quem eu sou hoje no mercado, ela é plantada aqui dentro do Vasco Coutinho, assim, sabe? Desde as relações, o network mais básico ali, que é aluno com aluno, até comigo com a instituição. A partir do momento que eu estreito o relacionamento com a coordenação, com a direção, que eu conto a minha história para essas pessoas, que as oportunidades vão aparecendo, eu acho que esse network, esse potencial que tem aqui, vai muito além daquilo que é exibido no quadro ali, vai muito além. Acho que a partir do momento que o aluno ele entra dentro do Vasco Coutinho, ele tem uma rede quase infinita de possibilidades aqui. Então, se ele consegue se relacionar bem com os outros alunos, se ele principalmente consegue ter um apreço e um carinho pelo processo de trabalho do outro, porque existe uma máxima do ego, assim, sabe? A pessoa, ela acha que o que ela faz é o melhor, assim, fala, mas se você tem a humildade para ouvir, para corrigir, para melhorar, para participar de outros projetos, cara, aqui dentro você vai crescer muito, 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 muito. E o que você diria para esse aluno hoje de rádio e TV que tá te ouvindo? Cara, não desiste, é difícil, é chato, às vezes você vai pensar assim, cara, mas o meu negócio não é câmera, o meu negócio não é áudio. E o que eu tenho pra te falar, assim, por mais que esse seja um curso técnico, habilidade técnica, em algum momento você vai aprender. Se você pratica, se você se esforça, você vai aprender. Mas o curso de rádio e televisão, ele vai muito além de um programa de edição, ele vai muito além de uma câmera fotográfica, analógica, digital, seja o que for, assim. Então você, como aluno de rádio e televisão, você tem o dever, eu falo dever mesmo, assim, de se relacionar com as pessoas, de se comunicar com as pessoas, de entender os processos de comunicação, de entender como que esse processo é feito além da sua paixão. Porque às vezes a pessoa ela entra aqui apaixonada por rádio, apaixonada por televisão, mas eu falo assim, o nosso papel é dar um passo atrás, é entender como isso é feito, é entender como aquilo foi pensado, como aquilo foi estruturado, como aquilo foi montado. E aí quando você começa a perceber isso, você vai ver que não vai ser um Premiere que vai te atrapalhar, que não vai ser uma Canon que vai te atrapalhar, porque você tem dentro de você os processos, e aí você vai conseguir desenvolver em qualquer lugar. E falando desse mercado, quais são as oportunidades que você enxerga hoje no mercado capixaba para o aluno de rádio e TV? Onde olhar, onde focar, onde ficar de olho? Você precisa ser muito transparente com você mesmo, assim. Não adianta você falar que meu sonho é trabalhar apresentando TV. Meu sonho é ser apresentador de TV. Quantos apresentadores de TV você conhece? Como que é esse mercado? Eu acho que as oportunidades aqui a gente tem várias, assim, desde uma produção tradicional através de uma rede de comunicação, como a gente tem várias aqui no estado, ou desde uma produção independente, a captação de um podcast que hoje está muito em alta, de um videocast, de uma produção independente, de produção de clipe. O Espírito Santo, ele sempre esteve muito aquecido para produção audiovisual. A galera fala muito assim, é uma panelinha, então monte a sua panelinha. Junte com seus amigos que vão complementar as suas habilidades e comece a desenvolver produtos, assim, comece a desenvolver serviços. Tem fogão para esse monte de panela? Tem fogão para esse monte de panela. Muitas das vezes falta panela para colocar em cima desse fogão. O mercado ele carece de um profissional que eu falo que assim, pode formar muita gente, mas o profissional de comunicação no Espírito Santo, ele precisa ser um profissional humilde, ele precisa ser um profissional que saiba ouvir, que saiba dar feedback, que saiba se comportar quando receber uma crítica difícil, que saiba separar o pessoal do profissional. Então esse profissional, vamos supor que assim, uma turma que forma 10, tem 2, 3. Então, para esse profissional, eu te garanto com certeza absoluta que não vão faltar oportunidades. Porque ele vai sair de e é certo, assim, igual antes de gravar que a gente tava conversando, e aquele aluno, e aquela pessoa, tá empregada, aquela pessoa não tá, então vamos colocar em tal lugar? Porque quando você é essa pessoa que as pessoas querem estar perto, elas vão te ajudar de alguma forma, elas vão te procurar. Vão te procurar. Você falou agora há pouco da sua empresa, da sua agência atual. Repete pra gente como é que a gente fala com você, como é que entra em contato. O WEEMO. É WEEMO. Lá no Instagram, Agência WEEMO. Exatamente. E também te acha no LinkedIn? Como Luca. Sou Luca? Isso, sou Luca. É porque eu tô mudando as redes sociais tudo. Aí tá uma bagunça na minha cabeça. Assim. Mas sou Luca, Luca com K. Isso, sempre com K. Onde for, K. Onde for, Luca, primeiro agradecer a sua presença, a sua vinda, né? Agência, novos negócios, novos projetos, o tempo certamente tá escasso.
Mas agradeço muito esse tempinho que você tirou para vir conversar com a gente. Segundo, agradecer pelas suas palavras ao meu respeito, satisfação, prazer poder ter tido essa experiência de professor-aluno, experiência de colega de trabalho, que em outro momento também desenvolvemos projetos comuns, e sucesso cada vez mais. Eu que agradeço, valeu mesmo pelo convite, muito sucesso ao projeto e vida longa ao Vasco Coutinho. Obrigado, um abraço. Para você que está na escuta, segue a gente lá no Instagram, @formei-no-CET, lá você fica sabendo quem já passou por aqui e os nossos próximos convidados. A lista é grande de quem já passou por aqui. Se perdeu alguma conversa, algum papo bom demais sobre os nossos 11 cursos aqui do CET Vasco Coutinho, só procurar lá no Spotify ou no YouTube, @formei-no-CET. Adicione a sua lista, sempre que tiver um episódio novo, você será notificado. O Formei no CET tem a produção e edição de Gabriel Viana e Camila Mendes, direção e apresentação de Lian Zuc e supervisão Wagner Braga. Um abraço e até o próximo. Formei no CET.